Em um país que muitas pessoas ainda passam fome, também encontramos desperdício. Compras grandes demais, porções exageradas, contribui para que cada brasileiro jogue mais de 40 quilos de comida fora, gente, no lixo. O total do desperdício todo seria suficiente para alimentar 13 milhões de pessoas. Pensa nisso. E como consumir, então, de uma forma sustentável? Como diminuir tanto desperdício? Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje a professora de gastronomia, Rosilene Campolina, e também a Solange Medeiros, que é coordenadora do Movimento das Donas de Casa de Minas Gerais. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer ter vocês aqui hoje para conversar com a gente sobre esse assunto tão sério, né? Tanta gente passando fome e, ao mesmo tempo, o contraste de um tanto de alimento indo para o lixo. Como é que a gente pode, então, consumir de forma sustentável? É um paradoxo, né? Como você disse, de um lado o desperdício, do outro lado a escassez, a miséria, a falta desses alimentos. E então a gente começa por uma conscientização mesmo dessas pessoas acerca da importância do cultivo, desde o campo até a mesa. Né? Então eu trouxe até para ilustrar a nossa fala aqui, Mariana, se você me permite, te mostrar isso aqui é o seguinte. Uma mudinha de pimenta. Então, quando se fala em desperdício, a gente pensa no alimento, mas a gente pensa também nos resíduos orgânicos e inorgânicos. Então, eu utilizei lá uma casquinha de ovo, fiz um pão de queijo, enfim. Eu posso aproveitar essa casquinha do ovo, coloco uma terrinha, né? Furo ela, que ela está furadinha, e tem uma mudinha de pimenta, de uma horta que eu cultivo no meu apartamento. Olha só. Então, isso aqui você coloca na terra, pronto, né? Já virou uma planta. Se você vai utilizar essa planta, com certeza você terá o maior cuidado, porque você cultivou. Tem todo um afeto envolvido ali no cultivo, né? Então, o não desperdício começa por esse respeito ao alimento. Nasce aqui no campo, né? Se você acompanhar o trajeto do alimento, desde o seu plantio, manejo, cultivo, até chegar à nossa mesa, se a gente tiver mesmo essa consciência da dificuldade que é, todo o tempo que leva, a gente não desperdiçaria nada, né? Uma vez que, um dado assim, muito importante da FAO, nós desperdiçamos no Brasil 64% do alimento que é colhido, né? Ele alimento. É desperdiçado. Nós só utilizamos apenas 36%. Olha só. E pasmem vocês, 20% desse percentual, sabe onde que ocorre? Dentro da nossa casa, nos processos e hábitos alimentares. É verdade que às vezes a pessoa faz ali, vai cozinhar e não aproveita e não descasca corretamente, às vezes o alimento não aproveita ele da forma que poderia. Ou então sobra um pouquinho de alimento, aí já joga fora, Joga fora e poderia gerar um outro prato maravilhoso. A própria casca, né? A casca da banana tem 3 vezes mais vitamina C do que a polpa da banana. Pois é, e hoje tem receita com casca da banana, gente. Vocês vão aprender daqui a pouquinho. Solange, conta pra mim. O movimento das donas de casa batalha tanto para ter, às vezes, o preço legal, pra gente conseguir ter acesso aos alimentos. E esse desperdício, que é esse paradoxo? Na verdade, como é que a gente faz? A gente tem um grande orgulho de há 36 anos estarmos funcionando e operando a defesa do consumidor. É verdade. Como nós somos uma entidade formada por 96% de senhoras, nós temos uma preocupação muito especial com as questões domésticas. E as questões domésticas passam não só pelo preço dos produtos, mas pela qualidade, pela maneira de armazenar, pela maneira que ela está armazenada nos supermercados, que a gente faz muita blitz, faz essa vigília. Mas a gente, ao longo desses 36 anos, uma das coisas que a gente mais vem fazendo é a educação para o consumo. E o desperdício das coisas, não só dos alimentos, mas de todas as coisas que a gente utiliza, é uma das nossas grandes preocupações. Nós temos, e eu trouxe aqui para mostrar, presta licença, nós temos editado essa cartilha. A primeira vez que editamos essa cartilha deve ter uns 20 anos. É hora de acabar com o desperdício, a natureza agradece. Então, esse modelo aqui é novinho, saiu do forno há poucos dias. Com dicas mais recentes. Veja bem, a gente, de tempos em tempos, a gente dá nela, faz assim uma reciclagem, porque tem coisas que ficam ultrapassadas. Mas ela fala de reciclagem, de reaproveitamento de alimentos, de receitinhas. Isso nunca sai de moda, né? Não sai de moda. E a gente vê que esses números
números nefastos aí que a professora falou, eles só crescem, né? A gente tem números aí que diz que o desperdício no mundo anual é de quase 2 bilhões de toneladas de alimentos que desperdiçam entre a produção e a casa da gente, onde você vai fazer o alimento manipulado, né? Mas só nas nossas casas, cerca de 1/3 disso sai. Culinário. E mais de 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. Então, é hora da gente pensar cada vez mais, né? De forma a estanquear isso aí. Né? Tem que ter consciência. Mas o preconceito, muitas vezes, dos cidadãos é uma coisa horrorosa. Quando a gente fala nas cascas, nós já trabalhamos muito a questão de casca. Tem que quebrar o tabu, né? É tabu. É um tabu. Reaproveitar a casca. Tem pessoas que não sabem, donas de casa, não sabem sequer descascar um alimento, tirar metade dele na casca e aquilo vai para o lixo. É verdade, vai descascar uma batata, metade da batata está na casca. Precisamos aprender a usar a casca da batata sem tirar. É verdade. A maçã, por exemplo, vai utilizar a maçã, se você não vai utilizar com a casca da maçã, enquanto a banana tem 3 vezes mais vitamina C, a da maçã tem 5 vezes mais vitamina C, tá vendo? A casca do que a polpa. Então, faça um chá com aquela casca. Gente, um monte de nutriente que pode estar trazendo, né, benefício para a saúde, pode estar, né, até mesmo para quem gosta de ter uma hortinha, igual você comentou, que você tem no apartamento, pode usar de adubo também, né, fazer aquela biocompostagem, né, isso mesmo. Tem tantos programas bacanas, né? Muitos. A gente, inclusive, vai mostrar também um projeto, pode ser agora? A gente vai mostrar agora, gente, um projeto de uma horta urbana que aproveita lá uma parte aqui de Belo Horizonte, que o terreno estava ocioso e agora tem um projeto lindo. Vamos ver? Transformar espaços ociosos em hortas urbanas sustentáveis é uma das alternativas do projeto Leia, visando promover saúde e cuidar do meio ambiente. Desse projeto, eu vou conversar agora com a extensionista Maria José. Olá, Maria José, tudo bem? Carla, tudo bem? Conta para nós o que é este projeto e quando ele surgiu. Bom, Carla, esse projeto é um projeto de mestrado da Rosilene Campolina, na UNA, e é um projeto que envolve várias disciplinas, gastronomia, arquitetura, biologia, para quê? Aproveitar os espaços ociosos para plantar hortas urbanas. Ótimo! E quando você começou a fazer parte desse projeto? E por que você se interessou a fazer parte disso? Bom, eu voltei para a faculdade aos 52 anos. Quero saber o que é lei, o que é isso. Eu não sabia bem o que era lei. Comecei a envolver, entrei no projeto e comecei a ajudar a plantar as hortas. E nós levamos esse projeto para vários lugares. Esse projeto já existe, essa horta também já existe no Alto Santa Lúcia. E está vindo, nós trouxemos ela aqui para o Tancredo. E na escola, os alunos fazem parte desse projeto, porque ele foi implantado na escola, mas os alunos têm que participar também, né? Sim, esse é o intuito. Não adianta nós trazermos o projeto e se eles não se sentirem parte, eles têm que se sentir parte do projeto. Eles têm que colocar realmente mão na massa e falar, essa horta é minha. Maria José, conta então pra gente como é que faz para participar desse projeto. Como é que faz para saber mais, onde eu posso entrar, para conhecer e colocar na minha cidade, na minha escola, como faz? Bom, tem o site, o Leia, né? E também tem o meu Instagram, Maria José Avi, que podem entrar. E tem o site do Leia também, é só entrar, nós vamos colocar aqui para vocês darem, para a gente estar replicando o Leia para toda Belo Horizonte, para todo o Brasil, para todo mundo. Maria José já me adiantou que vai fazer uma receita deliciosa e sustentável com ingredientes aqui da horta da escola. Ela faz essa receita toda vez que tem um encontro Mãos na Terra. Vamos lá fazer? Então vamos!
delícia, gente. A Carla e a Maria José estavam aproveitando lá essa receita, que em breve vai estar no Instagram do Sempre Feliz com exclusividade, gente. Vamos aproveitar e mandar um beijo para Maria José, para Carla também. E, gente, essa horta linda é nada mais, nada menos do que um projeto de mestrado da nossa professora Rosilene, que está aqui. É uma cria, né? É um fruto do seu trabalho, isso mesmo. Verdade, é muito bacana e alegria imensa, né? Maria José, ela foi uma das minhas alunas na UNA, na gastronomia. Quando eu fiz o mestrado, eu quis, de fato, aplicar esse mestrado, né? Sobre a ecogastronomia, sustentabilidade em gastronomia. E fizemos essa horta no terraço da UNA a partir de resíduos, de tudo que se joga no meio ambiente, né? Então, a gente aproveita tanto o orgânico quanto o inorgânico. Aquele galão que está lá abandonado, de sabão líquido, enfim, pode virar uma pazinha para, né, para ali fazer olha o que próprio, interessante, gente. a própria Mostra alça. aqui. É muito bacana que a alça, né? Tava lá a alça do negócio lá, do amaciante, sabão líquido. E aí ela conseguiu transformar ele numa pazinha, que aí vai mexer no jardinzinho, né? Na hortinha. Essa aqui, olha, a palha do aí, milho, o sabugo. Não é um elo de guardanapo. Prendedor que você quiser, aqui também um paliteiro. Aí. E a Maria José, ela se formou em gastronomia. Ela é professora também de gastronomia hoje. E ela deu continuidade, era uma extensionista, né? Um projeto de extensão, sempre muito engajada. E a gente fazendo todas essas atividades lá com a comunidade e sempre se mostrando muito interessada. Então, nós vimos que era a hora do Leia sair daquele terraço só e realmente de ser disseminado na comunidade. Né? E agora, né, tá na escola que as crianças vão Estão lá, cuidam da hortinha e comem aquilo. E nisso vai educando, assim como a Solange falou, dessa cultura parte, né? do consumo, que tem que educar a pessoa a entender como que aquele alimento é importante. A gente só transforma através da educação. Pois porque se você pensar assim, o alface é tão barato, como pé de alface, sei lá, R$1,50. Muito baratinho. Às vezes não dá valor, desperdiça. Agora, se você aquela... cultiva, pois Mariana? Se você faz parte daquilo, coloca lá a mão na terra, né? Cuida das plantinhas lá. Né? É uma forma, realmente, de valorizar o alimento, igual você disse. Que, às vezes, a gente não tem contato com o produtor, que, às vezes, está longe, né? Quem mora, às vezes, na cidade que tem produção agrícola, às vezes, é mais fácil, né? Mas nós que moramos em cidades grandes, é difícil ter acesso, assim, diretamente ali com quem está produzindo. Com certeza. E ter, né? Como você disse, o respeito pelo alimento é fundamental também para quem é da sua profissão, para quem trabalha com a gastronomia. Para quem trabalha diretamente, eu acho que, assim, tem ainda uma parcela maior de responsabilidade, mas também as donas de casa, não é? Esse movimento que você faz aí tão bacana, dessa conscientização. Porque o dia a dia da dona de casa é fazer aquela comidinha, porque é uma experiência concreta, né? Na verdade, quando dona de casa fala, é para ser ouvido mesmo. Porque é uma experiência concreta, né? Ela não é só acadêmica. Ela mexeu, ela fez, ela testou e ela pode realmente né, atestar aquilo. Faz porque dá certo. Ou então não, desiste porque isso aí não vai. Dona de casa tem muita dica, muita coisa para a gente aprender. Né? E o bacana, Mariana, é quando a gente consegue juntar esses saberes, né, da comunidade local, das donas de casa e o saber acadêmico. Porque eles se complementam. Porque tem muito estudo que é mais acadêmico, né? que é mais, assim, abstrato, que às vezes não é tão aplicado Eu estive comentando com ela, né? Porque às vezes a gente sabe muita coisa empiricamente. Vem por cultura. Né? A minha avó fazia, minha mãe fazia, eu vou fazer ensinar minhas filhas. Mas é muito importante que a gente saiba por onde passa, né? Porque como que aquilo é desenvolvido, a técnica da coisa, para você até valorizar mais. Né? E às vezes até minimizar seus esforços, né? Porque você vem repetindo o que a sua avó fazia, muitas vezes pode estar certo, às vezes está errado. Às vezes está errado. Às vezes existia uma técnica mais fácil, com menos sofrimento, com menos desgaste, né? Verdade. E Solange, me conta aqui, dona de casa no dia a dia, faz lá suas compras, vai no sacolão, no supermercado, né? Quer levar sempre o melhor para dentro de casa, mas infelizmente o desperdício, né? Tá aí, estatístico, o número tá aí, gritando, gente. Poderia alimentar milhões de pessoas que estão passando fome. E passa muito pelas mãos dela, de quem prepara e de quem está ali. Isso né, no que eu ia te comando perguntar. da família. A dona de casa que está lá no comando, igual você falou, no comando da família, no comando ali das compras, administrando tudo. O que é que ela pode fazer para efetivamente ela diminuir o desperdício? Por exemplo, não só aproveitando, igual a gente citou já, as cascas e tal, mas até mesmo na forma de armazenar esse alimento. O que ela pode fazer? De armazenar e de dimensionar o que vai fazer.
Isso, né? calcular, né? Então, se eu tenho 2 pessoas para fazer um almoço, por exemplo, por que eu vou cozinhar o arroz e o feijão, que é o nosso básico, para uma semana? Ele vai perder. No fim da semana, ele vai perder. Ainda que ele esteja ainda em situação de uso, a pessoa que comeu lá na segunda-feira não quer mais sexta-feira. Né? Então, sabor, a questão de fazer as medidas corretas é uma coisa muito, muito preciosa, porque eu mesmo já tive pessoas que trabalharam comigo que fazia exatamente o dobro ou o triplo daquilo que ia gastar. Então, não jogava fora, porque eu sempre tive a cultura do combate ao desperdício. A cultura da fartura. Mas o desperdício e o combate. Ainda que venha um e fale assim, olha, isso aqui não. Então, vai congelar, esse aqui vai ser congelado. E ontem, um exemplo posso dar, eu mesma ontem, né, cometi um deslize daqueles. Ixi. Porque eu moro sozinha, eu sou viúva e já moro sozinha. E como eu tinha um neto que estava em casa e ele recebia umas pessoas, eu levei da padaria um número X de pães. Cheguei lá, eles não queriam pão. Eles não queriam pão e eu levei o pão. Quando eu olhei para a turma assim, que eles estavam fazendo um trabalho de escola, não, ninguém quer pão, eles queriam uma outra coisa. Mas esse pão, do jeito que veio da padaria, ele foi pro freezer. Pronto. Embalado no papel, com um saco plástico. Não, a hora que ele descongelar, ele está perfeito como ele veio da padaria. Pode super crocante. Eu faço isso também. É os 5 R's da reciclagem. Os 5 R's da reciclagem não podem ser esquecidos, né? Porque a gente reutiliza, a gente refaz, né? Pois então... E a gente tem essa cultura do brasileiro e também nós mineiros, tem muito essa cultura de não deixar a visita às vezes, né? É da fartura. Sentindo que tá pouco, que ela não pode repetir, aí quer fazer aquele tanto de comida. Minha mãe mesmo, gente, quando vai ter almoço na casa dela, às vezes só eu, a minha irmã, nossos maridos e tal, e minha mãe e meu pai, parece que a gente vai receber 25 pessoas, né, mãe? Principalmente o mineiro é assim mesmo. E isso é uma cultura, assim, do desperdício, é um processo que não é de hoje, né? Mas porque sempre tivemos abundância de alimentos, então nunca se pensou em reduzir, em economizar. Na Europa é diferente. Se você está numa casa, né, de um europeu... Já viveu na situação de escassez. Exatamente, né? de escassez de alimento, porque uma coisa é você, às vezes, ter ali o dinheiro e não ter o alimento para comprar. Você tem o dinheiro, mas não existe o alimento. É verdade. Não é mesmo? Então, ele te pergunta, se você vai te oferecer um café, ele te pergunta assim, você vai tomar café? Você? Se nós 3 falarmos... Ele vai fazer a medida correta. Exatamente 3 xícaras de café. Ainda te pergunta, pequeno ou do grande? Né? E faz as 3 xícaras de café. Mas a gente tem que ter essa consciência mesmo. Eu já hospedei uma alemã na minha casa, uma jovem de 16 anos. Olha. É intercambista. E ela gostava muito de conversar comigo, porque, sei, ela achava que eu era mais sábia da família, talvez, porque ela apanhava muita experiência, entendeu? E ela estava mesmo ávida por aprender a cultura brasileira. E um dia ela disse para mim assim, por que tudo aqui é no desperdício? Veja bem, olha só, ela era uma menina de 16 anos. Né? Então, isso. eu disse para ela assim, você está dizendo que você vê desperdício onde? Ela falou assim, tudo, começando pela comida. Aí ela falou assim, você pode me garantir que é porque vocês nunca viveram a guerra? Eu falei, primeiramente nós não temos a cultura de saber o que é faltar, do que é não ter. É a escassez. Porque aí ela então disse para os meus filhos, olha, na época da guerra, quando a Europa estava inteira em guerra, as pessoas tinham dinheiro e não tinham o que comprar. Então, não adiantava sair para comprar alimento, porque não tinha. Então, foram criando outras gerações que vieram, sabem que aquilo pode um dia se repetir. E ninguém quer mais passar por aquilo. Então, ela achava, assim, um absurdo rasgar a folha do caderno no colégio, escrever alguma coisa, não ficou bom, rasgava e jogava fora. Às vezes uma linha só, né? Era uma linha só, Não usar várias vezes uma mesma blusa. Todo fim de semana tinha uma festinha de escola. É só ela que repetia a roupa, ela percebeu isso. E só ela que repetia a roupa. Também, os banhos longos, né? Eu tenho o meu cunhado alemão, minha irmã mora na Alemanha, sul da Alemanha, e eles têm muito isso, lá eles têm uma divisão de lixos, né? De resíduos ali, que assim, eles têm umas 5
sabe? O vidro na Alemanha é reciclado pela cor. Olha só, pela cor. E eles já quem têm consegue saquinhos. ter uma reciclagem bem efetiva, né? E tem os sacos de lixo também com cores diferenciadas. Então, cada apartamento, quando coloca seu lixo lá, já sabe se aquele saco rosa é para ficar determinado, o plástico vai ficar aqui, o vidro que você não pode trocar. E a minha irmã, quando mudou para lá, ela teve que entender todas as leis, né, do país e tudo, mas enfim, até absorver aquilo tudo, um dia, inadvertidamente, ela descartou um copinho de iogurte no lugar errado. De repente, bateu alguém no apartamento e era uma pessoa assim, como se fosse um agente fiscal. Minha irmã ficou em pânico, né? Imagina. Fiscalizando, dando blitz. E foi logo no início, ela ainda não dominava o alemão, né, e tal, falando com muita dificuldade, e foi entender, até que ela falou assim, e parecia que ela tinha feito uma coisa muito grave, e para eles era de fato, né? E ele foi lá e pegou e mostrou para ela, e ela foi advertida por isso. Olha só. Então, é muito sério, sabe? O bem público, o resíduo na rua, todo mundo cuida do ambiente e do meio ambiente, né? E é como diz o Leonardo Boff, não existe meio ambiente, existe um ambiente inteiro. E nós fazemos parte dele, né? Temos que sentir parte desse ambiente e cuidar, se apropriar dele e cuidar desse ambiente. Porque o resíduo que a gente produz, ele não vai desaparecer, ele vai para algum lugar. Exatamente. E se a gente não souber reaproveitar isso, usando, né, tecnologia ou até bom senso, né, a gente daqui a uns anos... Como é que vai ser? A gente hoje sabe que desse resíduo tem alguns que podem ficar 300 anos aí, pois né? Ainda mais os plásticos, né? Exatamente. Os oceanos, né, gente? Assim, nossa, é muito triste ver essas cenas, né? De tartarugas, baleias, enfim, peixes. Verdade, Isso que a gente fala muito, o desperdício das coisas, ele tem que ser tratado todos os dias. Mas o do alimento é uma coisa muito mais séria. É verdade. Meninas, vamos fazer uma pequena pausa aqui, que a gente vai mostrar agora um vídeo da WWF Brasil sobre o desperdício de alimentos. Vamos ver? A sua comida não apareceu por acaso nas prateleiras do supermercado. Será que você sabe de onde ela vem, de tudo que é necessário para produzi-la e quais os impactos desse ciclo no meio ambiente e na sociedade? Não? Pois é, justamente por não conhecer bem esse caminho, deixamos de notar o quanto de alimento é desperdiçado. Ou pior, não vemos o problema em desperdiçar. Na América Latina, do total de alimentos perdidos ou desperdiçados, 28% ocorrem na etapa de consumo final e mais 28% no pós-colheita. Outros 22% são desperdiçados e perdidos durante o manuseio e armazenamento. 17% durante a distribuição e comercialização e os últimos 5% durante o processamento. Você pode mudar essa realidade, descobrindo em qual perfil de consumidor se enquadra. Você pode ser um desperdiçador de sobras, que tem preconceito com a comida do dia anterior e prefere descartá-la. Ou você é o cozinheiro abundante, que adota a cultura do é melhor sobrar do que faltar. Você também pode ser aquela pessoa que, de tanto beliscar guloseimas entre as refeições, acaba não consumindo todo o alimento preparado. Se você não se viu em nenhum desses, talvez seja um procrastinador. Daqueles que têm sentimento de culpa por desperdiçar comida e armazenam as sobras na geladeira, mas terminam deixando por lá até estragar. E aí, se encaixou em algum? Vamos mudar isso entendendo qual é o problema em desperdiçar. Você gostaria de se esforçar muito para criar algo e depois todo esse trabalho ser jogado no lixo? O planeta também não. Quando desperdiçamos um alimento, estamos jogando fora diversos recursos naturais, energia e o trabalho de milhões de pessoas. E ainda, o seu próprio dinheiro. Viu aí o problemão? É chocante que no Brasil, onde mais de 52 milhões de pessoas estão sem acesso a alimentos suficientes para ter uma vida ativa e saudável, o desperdício de alimentos aconteça de forma tão abundante. Precisamos ser mais versáteis, criativos e conscientes ao consumir, fazer alimentos em menor quantidade e reinventar pratos a partir do que sobrou. Planejar e calcular a compra de alimentos sem cair na sedução das promoções. Comida é vida, energia e saúde. Adote novos hábitos e faça parte de um planeta mais coerente e sustentável. Vamos juntos?
Excelente vídeo da WWF. Excelente. Bolei aqui. Muito Não é isso bom. mesmo, meninas? Para as palestras, né? Então, o que a gente tem que fazer é justamente isso, respeitar esse processo, ter consciência e economizar, racionalizar a compra. E ela até acabou de comentar aqui, né? Uma das dicas, quando você vai ao supermercado, não ir com fome. Porque se você vai com fome... Não leve criança e não vá com não fome. Vá com fome. Você sempre vai comprar aquilo que não precisa. É verdade. Não é? Sempre vai um supérfluo. Essas duas dicas a gente passa elas demais. Não leve criança, porque criança sempre quer alguma coisa que não tem nem a menor necessidade. Aí você acaba comprando pelo momento. É verdade. Né? E não vá com fome, porque vai comprar um produto que não vai usar. É isso Se mesmo. levar a criança, tem que ser depois do almoço. Tem que ser com a barriguinha cheia. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece a oportunidade. Oh, muito obrigada. E agora tem dica de leitura e crescimento para você. Eu recebo a Adriana Félix, que é Master Coach, e ela está lançando um livro, o livro Viva de Propósito. Tudo bem? Tudo bem, Mariana? Prazer estar com você. Eu gostei do título, Viva de Propósito. E é um livro que fala sobre como não desperdiçar a vida. Isso mesmo, né? Porque a vida passa tão rápido. Às vezes a gente tem tantas oportunidades, não aproveita elas da forma que a gente poderia. Então, conta pra gente. Nessa leitura desse livro, a gente aprende, então, a não desperdiçar o que da nossa vida? O que é viver de propósito? O que é viver de propósito? Vamos lá. Esse livro é para mulheres, especificamente para mulheres, né? Jovens, adultas, porque no decorrer da nossa vida a gente se envolve tanto com os nossos papéis, né? E muitas vezes com as responsabilidades que a gente tem, que muitas vezes a gente desfoca do propósito. A gente desfoca muitas vezes daquele chamado... No chamado em que sentido? De você estar ali, como você falou super bem, de você estar colocando para fora, deixando a glória de Deus se manifestar através dos seus dons e das suas habilidades. Então, foi muito legal, você estava falando ali, eu peguei o insight, porque é exatamente isso. Como é comum a gente, como mulher, deixar muitas vezes os sonhos de lado, habilidades que a gente tem, muitas vezes para um ministério importante, que é a família, mas você esquece muitas vezes de algumas coisas que estão lá no fundo do seu coração, que você sonhava e que você vai deixando de lado e não vive essa parte também, essa outra parte do chamado de Deus para você e não ativa os dons, as habilidades, os talentos e desperdiça isso, né? Eu costumo dizer que a gente rouba a glória de Deus quando a gente não manifesta tudo aquilo, todos os dons, todas as habilidades, todos os talentos que Ele nos deu para que Ele seja glorificado através daquilo, dos talentos, como você estava falando, né, que Ele nos deu. Então, esse livro é basicamente sobre isso, sobre como você primeiro vai ativar esses sonhos em você, na mulher, porque ele é para mulheres, e como que você canaliza isso. Tirando assim, o que eu vou tratando muitas crenças que a gente tem, né? Eu sou pastora também, então eu fiz uma associação de ferramentas do coaching, de foco, de propósito, de destino, de você saber onde você está, saber onde você quer chegar, de associar muitas vezes os dons, habilidades que você tem, dados por Deus muito antes da gente nascer, né? Então assim, o propósito veio antes de você, vamos colocar. Sim. Teu propósito veio antes de você ser criada. Com certeza, né? Na Bíblia está disso. Já está escrito lá. Salmo 139. Isso. Então, Deus já viu o seu propósito. Antes mesmo de você ter sido lá no ventre, Deus já sabia de tudo. E ele não desperdiça talento, não desperdiça tempo, nem a criatividade dele. Então, eu costumo dizer assim, que lá atrás ele já pensou nesse propósito seu aqui hoje. Então, ele falou, eu vou criar uma pessoa que seja simpática, bonita, boa comunicadora, e, enfim. E aí ele coloca tudo isso em você para que no momento certo você esteja liberando, você esteja, na verdade, vivendo de propósito e para um propósito específico, né? Sim. Então, e a gente costuma ter muitas vezes dentro do nosso ambiente religioso muita limitação para a mulher. Né? Exercer a liderança dela, exercer o chamado dela, entender que Deus chamou. Preconceito também, muito preconceito. Né? Então, assim, uma coisa... Deixa eu lembrar de um dos títulos aqui, né, que eu coloquei aqui, que ele é bem legal, que ele fala exatamente sobre que muitas vezes a gente precisa quebrar leis
e limites e romper aí, limites, né? Para a gente realmente chegar naquilo que Deus tem, porque o que o diabo fez foi roubar o nosso propósito como mulheres, né? Tentou desmoralizar a mulher desde sempre. Eu costumo dizer, eu brinco que ali que Satanás ali quis o mais influente. Então ele foi. Aí. Não foi, né? Assim, não foi mais fraco, não foi mais fraco, foi mais influente ali tudo. Mas Satanás ali procurou calar a mulher desde ali, né? Sim. Então eu costumo dizer, eu falo nesse livro exatamente sobre essa perspectiva que a gente precisa ter de ler a história e perceber ali que, na verdade, o castigo foi para a serpente, né? Eu vou pôr inimizade entre a mulher, entre a semente dela, entre ela e entre você. O castigo era para a serpente, não era para a mulher. Porque a mulher estava assim, era imagem e semelhança de Deus, então muito superior ao que o diabo era. Então, desde lá, foi uma guerra. Acho que foi o primeiro ponto que é estabelecido, uma guerra espiritual foi ali. E aí, a partir dali, o que o diabo fez? Tirou a voz, tirou o valor, né? A gente vê uma cultura toda sendo construída lá, onde a mulher não era contada. Se ela testemunhasse de um crime, o que ela falava não valia absolutamente nada. E aí, a gente vê Jesus vindo e aí resgatando tudo, né? Eu amo o momento em que ele está ali ressuscitando, né? E ele dá o ID para uma mulher. Pois é. Né? Isso é maravilhoso, ele muda tudo. Eu digo que ele não chegou atrasado para encontrar Pedro e João, ele chegou ali para encontrar uma mulher. Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E eu gostei bastante do título, que fala assim, viva de propósito, como se o propósito fosse nosso combustível. Sim. Né? É isso mesmo. E viver, são dois lados, você pegou isso muito legal, porque viver do seu propósito é viver de propósito. Então você tem um propósito para estar aqui, você tem um porquê estar aqui. Né? Você está aqui para que a sua mensagem, para que a mensagem de Jesus seja expandida mais. Ser um instrumento, para ser um instrumento. Mas o seu propósito não está, vamos colocar, não está em cuidar de crianças na África. Né? Você tem todo o dom e habilidade para isso aqui que você foi colocado. Então, o seu propósito é estar aqui fazendo isso que você está fazendo. O seu porquê. E você pode viver do seu propósito e muitas vezes não estar vivendo de propósito. O que é viver de propósito? Não, eu vou fazer isso. Aproveitar 100% porque eu quero aproveitar 100%. Eu não quero desperdiçar. Dá, né? Não quero desperdiçar minhas horas do dia. Eu quero fazer contato com o máximo de pessoas que eu tiver. Eu quero estar presente quando eu estou com meu marido, com meu filho, com meus pais, com os meus sobrinhos. Eu quero estar presente. Então, o viver de propósito fala muito isso. Fala de você viver intensamente o que Deus tem dado para você hoje. E com relação à mulher, esse despertamento muito da liderança, das características dela femininas, né? Porque muitas vezes a gente quer se masculinizar para se empoderar. Né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente, na verdade, se empodera quando traz toda essa feminilidade que eu digo que ela veio de Deus. Se torna 100% mulher. Né? Sem medo de tudo que Deus nos criou para ser. Verdade. Eu gosto muito quando Deus cria homem e mulher, ele fala que foi imagem e semelhança dele. Né? Então, ele cria macho e fêmea. Tanto as características macho e fêmea vieram dele. Sim. Né? Então, se você desvaloriza as características femininas de uma mulher, tanto a gente quanto os nossos irmãos, você está desvalorizando exatamente características de Deus que ele estabeleceu para que a mulher fosse receptáculo dela. Então, aí vai a nossa emoção, a nossa sensibilidade, os nossos insights, que ninguém entende, mas a gente entende, tem. É verdade, a mulher sempre entende. Sempre entende. Então, e a gente trata muito sobre isso, sobre essa valorização de tudo que Deus nos deu. E aí a gente fala do governo, a gente fala do domínio. Então tem muita dica aqui, Tem muita gente. dica. E tem também... Muita dica para você aplicar aí no dia a dia. E ele tem um pedacinho que são os momentos de coaching. Então, o que o coaching entra? As ferramentas. O que ele entra? Com perguntas muito específicas para você começar a entender um pouquinho do que você tem de forte e de como isso está totalmente ligado ao que Deus planejou para você. Adriana, então eu agradeço demais a sua presença. Eu que agradeço. Gente, vocês podem achar aí o livro da Adriana em todas as livrarias? Não estão nas livrarias ainda, mas eu acho que a partir de agora irão. Não, mas você pode me procurar. Mas se entrar em contato com você, entra em contato comigo pelo Instagram, tá? Então a gente tem, inclusive ele tem como livro digital também. E-book é ótimo, né? Como e-book também. Então você só entrar comigo lá, @AdrianaFelixCoach, e você consegue entrar em contato comigo e eu já, daqui 10 minutos, está no seu celular. Ótimo. Adriana, muito obrigada. Eu que agradeço, prazer receber você aqui. Obrigada mesmo.
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.